Segunda parte do Mercado Global, recordo um especial hoje, as contas da nação, e começamos esta segunda parte pelo tema tabu, o pedido de ajuda externa ou não de Portugal. Professor, começando olhando para as indicações, para os conselhos que vêm de fora, o próprio Ministro das Finanças alemão já disse que Portugal deveria fazer o pedido até junho, outras instituições recomendam que seja feito o mais rápido possível, as agências de rating dizem inclusivamente que quanto mais rápido, mais rapidamente também se torna estável toda esta situação. Começava por perguntar, e é uma pergunta naturalmente aberta aos três, se vai ou não haver se ainda se coloca essa questão, se há ou não pedido de ajuda externa. Eu julgo que logo na minha primeira intervenção assumi logo isso como um dado adquirido, portanto, e já parte para o problema de saber como é que se vai negociar, em que termos é que se vai negociar essa ajuda externa. Eu faço a questão, peço desculpa, porque o Governo continua a manter uma posição de que não é preciso, ou que não, agora a posição é um pouco diferente, diz que não tem legitimidade sendo um Governo de gestão, que é uma questão que também já vamos abordar. Pois, vamos lá ver. Eu diria o seguinte, eu diria que um programa de ajuda externa é basicamente, se quisermos pôr isto em termos figurados, um contrato entre o país e os seus credores. E esse contrato supõe um conjunto de condições, nos termos nos quais os credores financiam e continuam a financiar o país, desde que o país, enfim, garanta as condições de pagar aquilo que tem que pagar, ou que deve. E esse contrato implica necessariamente uma condição de legitimidade. Quer dizer, eu diria que é muito complicado para um governo de gestão, ainda por cima num período de campanha eleitoral. Portanto, para mim já não é um problema de legitimidade jurídica e política, é um problema de execuibilidade. Quer dizer, qual é a condição que um governo vai ter para negociar um programa de ajuda externa, depois vem outro governo e diz que não concorda. Aliás, temos esse problema na Irlanda. Neste momento temos os irlandeses, o novo primeiro-ministro a querer renegociar a ajuda externa negociada com o governo anterior, ou pelo governo anterior. Portanto, eu diria que é mais simples para os credores negociarem com um governo novo, com nova legitimidade reforçada, que assente num consenso social importante, político e social, porque esse programa de ajustamento não vai ser coisa fácil, vai ser muito complicado. E, portanto, o fundamental, eu diria até da campanha eleitoral, seria que, assumindo, enfim, embora nenhum dos partidos vá assumir isso, mas assumindo que vai haver programa de ajuda externa, que programa é que cada um apresentaria, o programa é que cada um faria com os credores, não é? Porque, claro que vai-se discutir comigo, vamos continuar sem FMI, embora aqui o FMI de facto seja apenas um slogan, porque o FMI atua mais como consultor do que como financiador nestas operações, mas, enfim, o que se vai discutir é comigo vamos continuar sem FMI e com o outro vamos ter o FMI. Bom, e, portanto, se o debate se reduzir a isso, eu julgo que vai ser, enfim, uma campanha muito infeliz, enfim, não vamos discutir as questões de fundo e enfim, espero que não seja isso e acredito que não será isso. Que vantagens é que traz este pedido de ajuda? Não sei quem é que quer responder primeiro. Eu posso responder. As vantagens de pedido de ajuda a acontecer, que eu acho também que vai acontecer, traz uma obrigatoriedade de determinadas medidas serem implementadas. Eu gostaria de voltar aqui a 2 passos atrás, que é o seguinte, em relação às eleições e em relação a este novo, eu posso lhe chamar FEDIVER, que não é exatamente isso, se o Governo tem autoridade ou não para fazer. O que o Governo atual, mesmo em gestão corrente, o que não quer que nenhum dos partidos quer, é ser ele, ou esse partido, o responsável por ter chamado o FMI. Porquê? Porque isso está claro que vai entrar nas eleições a seguir. E esse é que eu acho que, mais uma vez, mostra que os partidos portugueses e que a democracia portuguesa ainda tem muito para aprender. Ainda tem muito para amadurecer. Ou seja, estão preocupados com o facto de quererem ganhar as eleições e sem perceberem que, independentemente de ganharem as eleições ou não, isso vai acontecer. Vão ser 5 anos, 10 anos extremamente difíceis e que alguém vai ter que o fazer. Com o risco de que, se as coisas não forem implementadas agora, Portugal vai estar muito, mas em muito maus lençóis daqui para a frente. Por isso, a questão da entrada do FMI ou a questão da entrada de uma ajuda explícita do Fundo de Estabilização do Euro é inevitável, eu acho. Não gosto de utilizar a palavra inevitável, mas muito provavelmente vai acontecer. Aliás, indiretamente já está a acontecer. Todas as medidas até ao PEC 4 já são todas reflexo das medidas que, pelo menos da receita tradicional do FMI. Há aqui uma questão a salientar, que o caso português é ligeiramente diferente dos outros 2 casos europeus, quer da Irlanda, quer da Grécia. E, mais uma vez, voltando aqui ao que nós já falamos hoje, o caso português centra-se essencialmente na questão, naturalmente, da dívida pública, mas mais crítico é na falta de crescimento endémico que a economia portuguesa tem.
Este é que é o caso central. E as medidas de controle do déficit vão ser muito restritivas. E se não tivermos um plano, para além das medidas de redução da despesa e nas medidas de redução do déficit, um plano coerente, consistente e realista de medidas de pró-crescimento, vai ser muito difícil os mercados deixarem a dívida pública em paz. Pedro, faço a mesma questão. Que vantagens e se esse pedido de ajuda já é inevitável? Concordo totalmente com o Pedro e com o Sr. Professor. Portanto, eu acho que é inevitável pedirmos ajuda. No entanto, há aqui uma situação que também merece eventualmente ser referida, que é, veja o caso da Argentina, que pediu ajuda em 2002 e nunca mais se recompôs. Quer dizer, ficou ali um dado negativo para os operadores a nível internacional. Agora, é verdade, tendo deixado as notações ir para BBB-, portanto, estamos a um passo do precipício, um notch, se quiser, em termos de rating, do precipício, não vamos dar um passo em frente. Exatamente. Não, nós temos sempre a outra alternativa, que é mas para ir buscar investidores, desculpa interromper, aqui um bocadinho da brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Há uma pool de ativos enorme que é no lado do distressed debt. Isso investidores não nos faltam. Agora, qual é que é o risco de contabilidade para nós? Sermos considerados distressed debt, que foi o caso da Argentina. Não é? E há uma coisa adicional, Pedro, é que antes de irmos para distressed debt, há logo uma saída muito grande dos fundos internacionais, que só podem investir até um determinado limite, e provavelmente aceleramos logo para 11, 12%, que foi o que aconteceu à Grécia. E, portanto, essa é uma questão, Pedro, desculpe interrompê-lo. E a banca interrompê-lo. portuguesa é fundamental para o financiamento da economia portuguesa. Portanto, não podemos deixar a banca ficar nessa Há uma questão que tem sido abordada pelos meios, penso que erradamente, e queria o vosso esclarecimento, a este nível, que é o facto de se ter dito, com a visita da Presidente Dilma Rousseff ao país, que o Brasil poderia comprar dívida, mas a verdade é que perante a atual classificação o Banco do Brasil simplesmente não pode comprar mesmo que quisesse, porque os regulamentos, à semelhança do que acontece com algumas casas de investimento e outras instituições, a partir de um determinado nível, que penso que seja o BBB positivo, não podem simplesmente comprar, e não interessa se há relações de amizade, se há relações históricas, etc. Não, parece-me que isso é uma análise perfeitamente correta. Eu julgo que o apoio, a ajuda que o Brasil eventualmente possa dar a Portugal não se vai colocar no plano da aquisição de dívida pública. Terá que se colocar no plano, eventualmente, de entrar em determinadas operações de privatização. Terá de se colocar no plano de fazer os brasileiros fazerem investimentos significativos em Portugal. E, portanto, será, eu diria, uma ajuda mais, chamemos assim, à economia real do que uma ajuda ao financiamento do próprio Estado. E isso, eu digo, seria muito importante para Portugal, sendo o Brasil uma economia dinâmica, com crescimento económico, julgo que de 8%, 7,5%, enfim, seria muito bom para Portugal que houvesse esse interesse dos empresários brasileiros por investir cá. Professor, aproveito e peço desculpa, Pedro, já continua a desenvolver a ideia. Há uma questão que, para não deixarmos passar à frente, que é importante, e aproveitando que tenho aqui o professor em estúdio, fazer-lhe uma pergunta simples. Este governo de gestão pode fazer, não pode fazer esse pedido de ajuda externa ou não quer? Falando em termos legais, naturalmente. Repare, do ponto de vista apenas jurídico, se quisermos limitar isto às questões jurídicas, e já se pronunciaram sobre a matéria vários constitucionalistas, concluiu-se que, tratando-se de uma situação de emergência nacional, o Governo de Gestão poderia fazer esse pedido. Aliás, embora o Presidente da República tenha sido tão explícito, fez-se a leitura do discurso de ontem como sendo um discurso que permitia a este Governo, se assim fosse necessário, fazer o pedido de ajuda externa. Mas a análise... com a ajuda dele. Sim, mas a análise que faço é de que nós vamos ter agora esta tranche que se vence de dívida a 15 de abril, salvo erro, e eu julgo que teremos condições para fazer essa amortização, até porque tem vindo a ser feitas várias emissões ao longo do ano até esta data. Parece que o que faltará para preencher as necessidades de pagamento será muito pouco e, eventualmente, irá escolher-se o IEL de mais baixo e emitir, se calhar, um ano para arranjar fundos para fazer esse pagamento. Já agora, só uma nota. O IEL de real, portanto, aquilo que é a taxa média de dívida pública, andará na casa dos 5%. Aqui estes números que nós ouvimos falar, dos 9%, 10%, 11%, são números de mercado secundário, enfim, embora se possam traduzir em números de mercado primário com novas emissões, sobretudo nas maturidades essa é em causa. Nomeadamente quando a duração média do portfólio é tão baixa. Exatamente. E vai continuar cada vez mais a descer, até haver uma definição do que é que vai acontecer. Não é? Pois, mas, portanto, para concluir, eu diria que a questão coloca-se em junho. De facto, junho vai ser a outros títulos, e se me permite introduzir também esse tema. Os stress tests também vão ser em junho, não sei se já repararam nesse pequeno pormenor. Portanto, junho vai ser um mês em que temos dia 5 as eleições, não é verdade? Temos o refinanciamento, que é dia 15 também. Temos os stress tests, também são logo na primeira quinzena, e, portanto, vai ser, de facto,
o partido ganhar as eleições vai entrar num caldeirão de água a ferver. Pedro, muito voltando à rapidamente. ajuda externa e toda esta situação. De vez em quando há uns balões de oxigênio, não é? Já foi a China, depois o Abu Dhabi, agora o Brasil. Isto brincando um bocadinho com o assunto, que se calhar não deveríamos, mas parece um bocadinho as paletes de chineses que o futuro vai trazer, não é? Quer dizer, eu acho que temos que ser sérios nesta matéria, obviamente explorar as boas relações que Portugal tem com outros países, mas serão sempre investimentos pontuais e se calhar os investimentos no pior sentido, que é no sentido de aquele investidor que vai à procura de um yield atrativo e não investe por noutro tipo de yield mais baixo, quer dizer, vai só à procura de um yield atrativo e altamente especulativo.